Veja no ICL Notícias, segunda edição. Reação global. Após tarifaço de Trump, bolsas despencam nos Estados Unidos e Japão e Lula reage. E responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Oi, sumido. Uma democracia jovem mais firme. Arthur Lira vira relator do projeto de isenção do imposto de renda e será peça-chave para a votação. De olho na classe média. No balanço de 2 anos de governo, Lula faz anúncios para recuperar popularidade. A Minha Casa Minha Vida passará a beneficiar também a classe média. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora, no YouTube e também na Pop TV. Para você que nos assiste no Rio Grande do Sul, já estou ao lado dos meus companheiros de quinta-feira, Chico Sá e Juliano Medeiros. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Nesse day after do tarifaço nos Estados Unidos. Tem muita bolsa caindo por aí no mundo, hein? Olha, uma esculhambação geral no universo, eu diria. Japão, olha, Europa, Estados Unidos também. Então... Também, dólar desvalorizando, muita coisa para a gente analisar hoje. O Brasil está em paz nesse sentido. Até a bolsa subiu hoje. Vê que loucura. Veja não fomos atingidos como poderia ter acontecido, né? Como o Bolsonaro e a turma dele estavam querendo e torcendo, né? Ontem... O filho estava lá na porta da Casa Branca, numa torcida miserável para que o Trump taxasse pesadamente o Brasil. Pô, que patriotas são esses? E o tiro pode sair pela culatra, Chico. Porque além da derrota que o bolsonarismo sofreu ontem na Câmara dos Deputados, a gente vai falar sobre isso, os efeitos desse tarifaço, com a valorização do real, com a retenção de certos produtos que estão sendo vendidos para fora do Brasil por conta da valorização do dólar, pode trazer um alívio na inflação no Brasil e melhorar o serviço aqui. Ou seja, o Trump pode ter ajudado o governo Lula, hein, gente? Olha só. Quem diria? São as contradições da história, né? Só que a gente teve um pronunciamento do presidente Lula a respeito disso. Claro, não poderia ficar sem responder ao tarifaço do Donald Trump, né? E ele disse que o Brasil vai reagir de acordo com a lei da reciprocidade, que foi aprovada ontem pelo Congresso Nacional. A gente até comentou aqui no ICL Notícias. E essa fala, ela aconteceu durante um evento de balanço de um pouco mais de 2 anos de governo, que é o Brasil dando a volta por cima, o nome do evento. Daqui a pouco o Guilherme Amado, lá de Brasília, vai contar pra gente como é que foi essa história. Mas vamos ver o que o presidente Lula falou sobre o tarifaço e o que a gente pode tirar daí. Lembrando, tá? Ontem o Trump anunciou tarifas para todos os países, diferentes para cada um desses países, mas os produtos brasileiros vão ter 10%. Então vamos lá assistir esse vídeo. Que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela, que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres aos mais ricos, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a diretiva da Organização Mundial do Comércio. Vai lá, Juliano, você queria comentar? O José Arbex vai se juntar a nós nessa conversa aqui também. Ótimo. Tá no ar já o Arbex? Já tá com a gente. Opa! Chegou o comandante. Bem-vindo, Arbex.
Eu ia começar comentando aqui, Arbex, um pouco do que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Eu estava lá em Brasília ontem, na Câmara, acompanhei de perto termômetro, né? a votação. O bolsonarismo ficou muito acuado, o governo tomou a iniciativa, né, retomou um projeto de lei que era da senadora Tereza Cristina no Senado Federal, né, para uma liderança do agronegócio, alguém que pegou o projeto e pensou um projeto para proteger a carne brasileira, quando aconteceu aquelas declarações do CEO do Carrefour, né, colocando em xeque o agronegócio brasileiro. Tereza Cristina, que é uma liderança bolsonarista, apresentou esse projeto no Senado, ele foi votado no Senado, foi enviado para a Câmara e o governo Lula, de forma genial e brilhante, tira da gaveta um projeto de uma bolsonarista para responder à taxação do Donald Trump e coloca o bolsonarismo ontem numa tremenda saia justa, obstruíram a votação, foram chamados de antipatriotas, que não tinham compromisso com o Brasil e no final das contas tiveram que recuar, obstruíram durante um bom tempo a sessão ontem na Câmara e tiveram que recuar. Acabou sendo aprovado por unanimidade, Chico Sá, o projeto da Tereza Cristina. Começar comentando isso com você, Arbex, para te introduzir aqui na conversa e também te perguntar qual é o impacto político dessa ação do Donald Trump aqui na política doméstica brasileira. Boa noite. Oi, boa noite a todo mundo aí. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer falar com vocês. Prazer, André. Olha, esse pacote do Trump aí, para pegar a coisa mais geral, depois falar do Brasil, eu estive vendo alguns países, algumas comunidades, vou dizer, que andam taxando umas coisas curiosas. As Ilhas McDonald's, que pertencem à Austrália. Sabe qual é a população da Ilha McDonald's? Pinguim. Dizem que tem foca também, viu? Tem algumas focas também, viu? Depois tem as focas. Aí tem a comunidade de Tokeland, que é uma ilha da Nova Zelândia. Tem 1.500 habitantes, não tem nem capital, não tem porto, não tem nada lá. Está taxado, tem 1.500 habitantes, taxado. A comunidade de Jan Mayen, uma ilha vulcânica da Noruega, que tem exatamente 18 habitantes. Meu Deus! São os caras que ficam cuidando do serviço meteorológico lá da Noruega. E por aí vai. É um negócio que não tem nem pé nem cabeça. Agora, existem duas dimensões que eu acho que tem que ser analisadas no caso desse pacote aí. Tem uma dimensão que é estritamente econômica, e aí nós temos que ver o impacto que isso vai ter não só sobre o Brasil, mas sobre a União Europeia, China, Japão, Rússia, enfim, os países do mundo, os países que realmente produzem, não pinguins, mas países que têm uma economia real. Isso vai ter um certo impacto, que vai ter repercussões dentro dos Estados Unidos. Isso é uma dimensão que tem que ser analisada. E a outra dimensão, que na minha opinião é a mais importante inclusive do que a dimensão econômica, é a dimensão política. Nada do que o Trump está fazendo, nada, é inédito na história dos Estados Unidos. O Trump não está inventando nada. Inclusive, eu acho um equívoco chamar o Trump de fascista, porque fascismo dá a impressão de que o Trump está importando modelos que foram gerados na Europa, na Alemanha nazista e na Itália do Mussolini. Não. O Trump é um cara genuinamente estadunidense. Ele está fazendo coisas que, na história dos Estados Unidos, foram repetidas muitas vezes por outros presidentes dos Estados Unidos. Protecionismo, ultranacionalismo, a retórica do excepcionalismo dos Estados Unidos como a líder do mundo livre, a mais importante de todas as nações. Essa retórica aí é uma retórica permanente na história dos Estados Unidos. O que o Trump está fazendo é levar isso para um novo limite. Um limite que ninguém levou de uma maneira tão descarada e tão radical até agora. Mas é um fenômeno genuinamente estadunidense. E claro que isso vai gerar repercussões mundo afora, como aqui no Brasil. Quer dizer, se até o Lula, com toda a vocação conciliadora dele, está sendo levado a uma posição de enfrentamento, você imagina o que vai acontecer, já está acontecendo nos outros países que também foram afetados por esse tarifaço. Agora, isso tem um propósito, como dizia, um propósito político. O Trump
quando ele baixa a tarifa sobre pinguim, é evidente que o cálculo dele não é econômico. Ele está fazendo um cálculo político aí. O que ele está falando? O Trump está declarando, e essa que é a questão importante para mim. É isso que é a questão fundamental. O Trump isso é um manifesto. É um manifesto nacionalista imperial, ou imperialista nacional, como queiram, em que o Trump está dizendo o seguinte: não importa o que pensam o resto do planeta, não importam as instâncias multilaterais, não importa a Organização Mundial do Comércio, não importa a ONU, não importa a OCDE, não importa o G7, não importa o G20, importa aquilo que os Estados Unidos querem. E aquilo que os Estados Unidos querem é aquilo que eu quero, eu, presidente Trump. É isso que ele está dizendo. Essa é a dimensão política nova, relativamente nova, que está sendo colocada no cenário internacional e que cria uma nova realidade mundial, porque toda a ficção do atlantismo, toda a ficção de que as nossas divergências entre países imperialistas poderiam ser negociadas no âmbito da Organização Mundial do Comércio, do G7, da OCDE, etc., toda essa ficção criada com o mundo atlântico, vamos dizer assim, agora acabou. O Trump está dizendo o seguinte: acabou a brincadeira, acabou a farsa, vamos falar sério agora. E nesse sentido, o Trump é para ser levado a sério. Quer dizer, por mais que a gente dê risada sobre a questão dos pinguins, e tem que ir mesmo, e por mais que a gente ache engraçado certas consequências desse tarifaço, ele tem uma coerência política. E essa coerência política o Trump está levando ao grau extremo. Não apenas para fora dos Estados Unidos, como também para dentro dos Estados Unidos. Porque, assim como ele não está respeitando nenhuma instância plurilateral mundial, ele também não está respeitando nenhuma instância dentro dos Estados Unidos. Ele está pouco se lixando para o Congresso Nacional, ele não está ouvindo os republicanos. O próprio partido dele não está sendo ouvido. Ele não está ouvindo, ele não está prestando atenção sequer nas sentenças proferidas pela Corte de Justiça nos Estados Unidos, pela Suprema Corte. Ele está descumprindo todas as resoluções, todas as ordens da Suprema Corte. Ele está fazendo cortes, são 95 até agora, decretos-lei, que ele já editou, e que estabelecem cortes profundos no serviço de seguridade social, Medicare, Medicaid, programas de assistência social, programas que afirmavam a affirmative action, contra o racismo, contra a discriminação de gênero. Ele está abolindo tudo e não está ouvindo a opinião de ninguém. Ele está querendo que se lixe tudo. Quer dizer, é uma política de terra arrasada em que ele está sendo coerente. Ele está sendo coerente e está levando até o último extremo do ponto de vista dele. Sequer a nomeação do Elon Musk foi uma novidade na história dos Estados Unidos. Porque muita gente fala assim, a maior prova de que o Trump é a exceção na história dos Estados Unidos e não a regra, é que ele nomeia um cara que não foi eleito por ninguém, o Elon Musk, para chefiar o Tesouro Nacional dos Estados Unidos. Mas e daí? O Henry Kissinger, que foi talvez o principal mentor da política de segurança nacional da política exterior nos Estados Unidos, não passou por sabatina do Senado. O Zbigniew Brzezinski, outro assessor de segurança nacional, não passou pela sabatina do Senado. A Condoleezza Rice, que era assessora de segurança nacional do George Bush Jr., não passou pelo Senado. O John Bolton não passou pelo Senado. Nenhum desses caras, o Jack Sullivan, não passou pelo Senado. Quer dizer, repito, o Trump não está inventando nada. Ele está apenas mostrando uma face dos Estados Unidos que percorre toda a história dos Estados Unidos e está sendo extremamente coerente com ela. Isso vai custar ruptura de relações internacionais, vai custar um novo rearranjo geopolítico mundial, vai custar um novo reordenamento mundial, vai. Mas isso que o Trump quer e é isso que ele está fazendo. Então eu acredito que nós estamos no começo de um processo que, de novo, assim como está causando revolta no cenário internacional, também está causando revolta dentro dos Estados Unidos. Nós estamos vendo a Tesla ser incendiada, nós estamos vendo o Bernie Sanders e a Alessandra Ocasio-Cortez, que também é uma importante política, deputada da oposição, eles estão liderando comícios monstros no Estados Unidos. São 60, 70 mil pessoas. Para nós não é tanto. 60, 70 mil pessoas, nós estamos acostumados com um comício grande e tal. Para nós é... Mas na história dos Estados Unidos, a última vez que teve um comício grande
desse porte foi lá nos anos 60, contra a guerra do Vietnã. Quer dizer, então o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, uma revolta lá dentro, é um espelho do que está acontecendo fora, uma revolta também fora dos Estados Unidos. Isso é super... Até onde o Trump vai, não dá para prever, ninguém tem bola de cristal. Mas ele é um cara, ele é coerente, ele sabe o que ele está fazendo, não é loucura, ele está seguindo a tradição, uma tradição histórica dos Estados Unidos e parece que está disposto a ir até o fim com ela. Esse alerta que você faz é super importante. Tinha visto também um economista, o Luiz Beluso, falando a respeito disso, né, sobre como é uma tradição bastante longa, histórica dos Estados Unidos. Eu queria trazer um ponto aqui importante, que é a China nessa história. E trazer também um trecho do professor de Relações Internacionais, o Leonardo Trevisan, falando a respeito disso. Ele trouxe uma análise hoje no ICL Notícias primeira edição, que acho que vale a pena a gente assistir aqui na segunda edição e voltar a comentar. Vamos lá assistir? Bora. Primeiro de tudo, ele pretende cercar a China, ele pretende controlar a China. Desculpe, eu vou piorar a tua informação. Né? O batom da moça nos Estados Unidos não vai subir 34%, vai subir 54%. Porque é 34% desse tarifaço, mas tem os 20% que ele já aplicou no tarifaço de março por causa da história do fentanil. Lembra disso? Lembro, claro. Então é 54%. Quando se olha para isso, você começa a perceber que o que o Trump está pretendendo fazer, né, é de alguma forma cercar a possibilidade da China de aumentar sua presença mundial. Vai ter recessão? Vai de alguma forma inflacionar o mundo inteiro? Vai. E com isso ele pretende ganhar um tempo para poder produzir nos Estados Unidos. É o que vocês comentaram, muito interessante. O pessoal da Trump Tower foi atrás e procurar coisa fabricada nos Estados Unidos, não achou. O que o Trump quer é acabar com o comércio com regras. Comércio sem regras, o lobo come o cordeiro com muito mais tranquilidade. É isso. É acabar com a OMC. Se a gente não entender isso aí, a gente não entende bem o que está acontecendo. Pedir para a nossa produção colocar aqui na tela para a gente poder visualizar algumas dessas tarifas do Donald Trump, inclusive a da China, que aparece com 34%, União Europeia com 20%, tem Argentina, Brasil também com 10%, Japão 24%, Israel 17%. Agora, a gente está vendo ali China 34%, mas a gente precisa lembrar que ela já foi sobretaxada antes, né, em 20%. Então, uma tarifa total de 54%, Arbex. É muito latente isso que o professor Leonardo Trevisan chama a atenção, né? A China como alvo principal. A China sempre foi o alvo principal do Trump. E não é de hoje. O Trump fala da China desde o primeiro mandato dele. Acho que ele acorda pensando na China e vai dormir pensando na China. O que ficou mais grave foi que a partir de 2013, com a nova Rota da Seda, a estratégia da nova Rota da Seda, que é a criação de um mercado euroasiático unificado, cortado por uma grande transformação na infraestrutura, com ferrovias, portos, rodovias, gasodutos, petrodutos, aeroportos, toda uma produção da infraestrutura unificando todo o mercado euroasiático, dispensando os Estados Unidos desse mercado e convidando os países do mundo a se associar à nova Rota da Seda. Você tem hoje que dos 54 países da África, 53 já estão na nova Rota da Seda. Só a antiga Ruanda, a Botsuana, não entrou ainda nesse processo. Na América Latina são 20 países que estão na nova Rota da Seda. Quer dizer, os Estados Unidos estão vendo que a China está tomando aquilo que antes eles davam como certo, como carta marcada. Então a China sempre foi. Agora, qual é a armadilha desse processo aí? De fato, a tentativa de estrangular a China. Só que tem um pequeno problema. O pequeno problema é que cerca de 15% do produto interno bruto dos Estados Unidos está relacionado com produtos importados. Quer dizer, esses 15% afetam diretamente a população. Na verdade, se você pensar que 30% do PIB dos Estados Unidos é dedicado à indústria armamentista e outros 20 e tantos % é dedicado a serviços
e transações de títulos e valores, na verdade, o PIB que interessa a população dos Estados Unidos, a participação do comércio exterior é muito maior do que os 14%. E desses 14%, a principal parte desses 14% são produtos chineses. Então, o que você está fazendo? Você está tarifando produtos chineses, você está aumentando o preço daquilo que o cidadão dos Estados Unidos vai ter que pagar a mais. E isso está criando uma situação insuportável, e já está criando, dentro dos Estados Unidos. Eu estou insistindo muito nisso, por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre aquilo que o Trump pretende e aquilo que ele pode fazer, e aquilo que ele vai conseguir fazer. Eu lembro de um debate que houve em 1930, quando estavam acontecendo as eleições presidenciais, a disputa presidencial, no meio da Grande Depressão de 29. E você tinha dois principais concorrentes, que era o Herbert Hoover, que era o presidente ultraliberal naquela época, e que dizia o seguinte: o mercado vai ter que resolver o problema da Grande Depressão. O Estado não tem que se meter para regulamentar o mercado. O mercado vai ter que dar soluções. Pô, e ele estava falando isso com filas, milhares de pessoas na fila do sopão em Nova York, porque não tinha dinheiro para comer. E ele estava disputando naquela época com Franklin Delano Roosevelt, que era autor da proposta do New Deal, o novo acordo, o novo pacto, em que ele queria juntar Estado, empresários e trabalhadores numa mesa para criar um novo modelo econômico que viria depois a ser a base do estado de bem-estar social burguês que foi criado pelo New Deal. E o Herbert Hoover chamava o Roosevelt de comunista. Você é comunista! Você está querendo interferência do Estado na economia! Você está querendo que o Estado determine aquilo que os empresários têm que fazer! Você está estabelecendo limites ao livre comércio, etc. e tal. Resposta do Roosevelt: o verdadeiro capitalista aqui sou eu. Eu não sou comunista, porque se a gente deixar a coisa rolar solta, como você, Hoover, está propondo, vai haver uma revolução socialista dentro dos Estados Unidos. E eu quero evitar essa revolução socialista. E é por isso que nós estamos aqui tentando achar um jeito de resolver o desemprego, resolver a fome, resolver a situação de desmantelo que está a economia do país, porque senão vai ter uma revolução socialista dentro dos Estados Unidos. Esse debate, para mim, é o debate que está em curso hoje nos Estados Unidos contemporâneo, porque, claro, não estamos falando em revolução comunista, porque em 29 tinha acabado de acontecer a Revolução de 17. Lá na Rússia, a Revolução Comunista estava na cabeça de todo mundo. Mas nós estamos falando, sim, de uma situação de revolta social e de convulsões sociais e de desespero da população, num quadro de desmantelo das instituições, de perda de credibilidade das instituições políticas, e eu reitero aquilo que eu sempre falo, já falei várias vezes aqui, com uma população que tem nas suas mãos armas. São 320 milhões de armas circulando livremente nos Estados Unidos. Então, basicamente, uma arma para aquele habitante dos Estados Unidos que está circulando agora. E nós vemos informes que chegam dos Estados Unidos, imagens de lá, milícias sendo formadas, porque, lógico, você está numa situação de fome. Você está cortando, o seguro social está sendo cortado, o pouco que havia de seguro social está sendo cortado. O pouco que havia de assistência de saúde está sendo cortada. O pouco que havia de programas do governo para reduzir a inflação e, de alguma forma, garantir algum tipo de distribuição de riqueza está sendo cortado, está tudo sendo limado. Minha família com fome. O que eu vou fazer? Eu tenho arma na minha casa. E uma retórica racista que responsabiliza negros, hispânicos, imigrantes, mulheres, por aquilo que está acontecendo, e a polícia dando porrada em todo mundo, em defesa dessa retórica racista. Eu vou me defender do jeito que eu posso me defender. E a coisa está numa escala lá dentro hoje que... Outro dia eu vi, não sei se vocês chegaram a ver isso daí, uma deputada trumpista lá dos Estados Unidos, ela foi indagada por uma jornalista britânica, imagina, uma jornalista britânica, branca, britânica. A mulher olha para ela e fala: esse aqui não é o teu país, cai fora, você não é desejado aqui.
Quer dizer, esse é o clima que está acontecendo lá dentro. As pessoas estão sendo presas na rua hoje nos Estados Unidos porque elas têm tatuagem. Tatuagem. Virou critério para saber se o sujeito vai preso ou não. Porque as gangues lá nos Estados Unidos, nós acompanhamos isso em minisséries, no Netflix, você vê isso aí. As gangues, todas elas têm tatuagem. Então os caras concluíram o seguinte: quem tem tatuagem faz parte, e quem faz isso é preso. Viraram o cara que tinha uma tatuagem, que é uma tatuagem padrão de um movimento de proteção aos autistas. Então, para dizer, olha, eu sou autista. Perpétua nesse caso, então, Arbex. Ia ser complicado para mim, viu? Não voltava nunca mais. Não voltava. Eu ia direto. Green card, não tem tatuagem, né? Green card, para quem não tem tatuagem. Não tem como, para mim não ia ter chance. Arbex, eu queria... Os caras estão mandando para campo de concentração em El Salvador pessoas que têm tatuagem. Exato. Esse é o clima do... Aliás, vários países europeus, não sei se vocês viram, vários países europeus emitiram alerta: não viajem para os Estados Unidos, que hoje é uma situação de risco você entrar para os Estados Unidos. Eu estou dizendo tudo isso por quê? Para dizer o seguinte: existe um limite entre aquilo que o Trump quer fazer e aquilo que ele vai conseguir fazer. Ele vai chegar ao ponto, essa é a minha opinião, ele vai chegar ao ponto de decretar lei marcial nos Estados Unidos. Ele vai chegar ao ponto de decretar leis de exceção nos Estados Unidos. Ele vai chegar nesse ponto. Ô, Arbex, talvez então, não aguente mesmo o tranco, né? O Biden perde a eleição por um desconforto econômico. O cara leva o país para uma recessão, não aguenta politicamente esse tranco. Não vai aguentar. Não tem como segurar a onda. A população já vem muito revoltada com o Biden, com toda aquela leveza em relação ao que está acontecendo hoje. Então, imagina quanto tempo esse país aguenta sob Trump. Ô, Chico, e olha como estava a capa da The Economist, né? Porque o Trump estava chamando, Juliano, de Dia da Libertação. Aí a Economist, gente, que não é uma revista comunista. Não é do Partido Comunista. Bem alinhado. Muito ao contrário. A gente está vendo aqui na tela a foto dela. A The Economist com o Trump ali e sendo retratado com o Dia da Ruína, né? Então, eles pegaram para fazer uma sátira, claro, ao que aconteceu ontem. Agora, eu nem estou entrando aqui numa outra vertente que também está muito perigosa, que é a questão da guerra com o Irã, né? Porque se acontece uma guerra com o Irã, aí a economia mundial entra em colapso. Porque você imagina, se os iemenitas, os Houthis, que são... O Iêmen é a nação mais pobre do oeste asiático, equivocadamente qualificada como Oriente Médio. Eles são a nação mais pobre. Se eles conseguiram interromper o fluxo de navegação pelo Mar Vermelho, imagina o Irã entrando numa guerra. Acabou. O Golfo Pérsico, o Golfo Arábico, o Mar Vermelho, não tem mais fluxo de navegação nenhum. E não só isso. Outro dia, o cara lá do Catar, que é um total vassalo dos Estados Unidos, até a monarquia do Catar estava preocupada com o seguinte: ele falou, olha, se tiver uma guerra e conseguirem atingir as instalações nucleares do Irã, o Irã tem um programa nuclear para fins pacíficos. Mas se você conseguir atingir as instalações nucleares do Irã, como o Trump está dizendo, isso vai contaminar irremediavelmente as águas do mar em nossa volta, em nossa costa. E nós tiramos a nossa água dessalinizada do mar. Os nossos pescadores dependem da pesca no mar. Se isso é contaminado pelo urânio, acabou o Catar, acabou os Emirados Árabes Unidos, acabou a Arábia Saudita. Quer dizer, o cara está completamente maluco. Gostou, se ele acha que ele pode... Quando você pensou no fim da monarquia dos Bin Salman, você deu uma risada. Aí você falou, acabou a Arábia Saudita. Opa! Rapaz. Não, aí o preço do petróleo, você não tem limite aí, o barril do petróleo. $100, $200. E a economia, como já está boa no mundo inteiro, né? Como a economia está maravilhosa no mundo inteiro. Você imagina essa economia maravilhosa do jeito que está, com o preço do barril do petróleo a $100, $200. Acabou, meu amigo. Acabou. E assim... Então, o Trump, ele é coerente, ele é sério, ele é perigoso, tem que ser levado a sério, mas há um limite para aquilo que ele pode fazer. Se ele... Pode ser que ele seja um maluco,
e queira fazer isso. Não vamos esquecer que todos os generais do Hitler advertiram o Hitler contra invadir a Rússia. Ele não ouviu nenhum general e invadiu a Rússia. Nós sabemos que deu. Sim. Pode ser que o Trump resolva, assim como o Hitler resolveu, pode ser que o Trump, maluco, do jeito que ele é, com um ego maior do que o universo, resolva ir até o fim com uma loucura dessa. Mas aí nós estamos falando de uma catástrofe mundial inimaginável. É interessante que tem amigos dos Estados Unidos nessa história, né? Por exemplo, o Javier Milei, no fim das contas, que é super alinhado ali da extrema-direita com o Trump, foi taxado igual ao Brasil. Pegou o mesmo os 10 do Brasil, da Colômbia. Israel 17%. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem uma imagem, logo depois do que o Trump anunciou as medidas, né? O Milei, ele postou um tweet meio enigmático aqui, ele escrevendo, amigos serão amigos, e aí tem um link ali para uma música do Queen. Eu até ouvi a música. Não, ele quer com a música do Queen mostrar que a amizade é mais forte. A música é uma elegia à amizade, é uma exaltação à amizade e tal. Ele está apostando que vai lá, vai dar um abraço no Trump, que ele vai derrubar esses 10% que foram os mesmos do Brasil e os mesmos da Colômbia. A América Latina só rolou 10. O do Garçom. Mas eu acho, para falar em música, que o Trump é fã do AC/DC. Highway to Hell. Faz muito mais Highway sentido. to Hell. Faz muito mais sentido do que Queen. Realmente. Agora, teve esse tweet do Milei. Teve a resposta do Lula aqui no Brasil e teve de outros países também. Quer dizer, os governos eles estão anunciando reações, né, Juliano? Como, por exemplo, a China, a gente está falando que é o maior cerco ali no entorno desse país. O Ministério do Comércio chinês pediu para que as cobranças, né, das taxas sejam canceladas imediatamente, senão vai ter uma resposta. Eles disseram contramedidas para preservar direitos e interesses, né? Foi o que disse a China. A União Europeia, a mesma coisa, seguiu essa linha. A Ursula von der Leyen disse que o bloco está pronto para responder, que a União Europeia pretende negociar aquela coisa, né? A gente pretende negociar, mas a gente vai responder com retaliação se precisar. Então, esse é o caminho. Gabi, outro dia o Japão, 4 dias, vendeu algumas dezenas de bilhões de dólares, não me lembro, acho que foram 170, em títulos da dívida do Tesouro dos Estados Unidos. A China tem mais de 800 bilhões de dólares na mão dela. Quer dizer, se começa uma guerra dessa mesmo e a China resolve entrar disso, é só ela se livrar dos títulos dos Estados Unidos, acabou o dólar. Acabou o dólar. Ela não faz isso até agora porque, como eu disse, a economia chinesa e a economia dos Estados Unidos são interdependentes. Então, a China não quer também cometer suicídio e destruir a economia dos Estados Unidos ao custo de destruir a própria economia dela, porque ela exporta trilhões para os Estados Unidos. Então, ela não quer se autodestruir. Mas, no caso de uma guerra em que está em pauta a destruição dela, a China, ela adota isso daí. E aí acabou. Fala, acabou. Não queremos mais dólar. A nossa moeda agora é outra. É o yuan, o renminbi, é uma cesta de moedas do BRICS. Acabou o dólar. E aí nós estamos numa situação catástrofe. É o que o Trump está testando os limites. Ele está levando a coisa para um limite. Até onde dá para esticar essa coisa. Até para o Lula, que é o cara mais conciliador que eu conheço. Não conheço ninguém mais conciliador que o Lula. O Lula, assim, é a conciliação. Para empurrar o Lula para uma situação de confronto, precisa ser muito... Campeão mundial de conciliação. Campeão mundial. Né? Arbex, obrigada por hoje, querida. Até a próxima. Valeu. Valeu, querido. Essa risada é o melhor comentário internacional, da política internacional do mundo. Aqui no nosso chat. É uma maravilha, porque diz tudo. Ela vem e mede o teor de esculhambação do mundo. Mas como a gente comentou antes, né, Gabi e Chico, não querendo olhar só o copo meio cheio, né? Porque, obviamente, isso pode impactar a economia brasileira, pode dificultar as exportações, impactar na geração do emprego, etc. Mas pode ter um lado positivo, porque, de fato, se há uma valorização do real
em relação ao dólar, porque o grande problema hoje do governo Lula qual é? Inflação de alimentos. E a inflação de alimentos vai ser enfrentada de várias formas, com a recomposição dos estoques regulatórios, com exportação, com o alívio das taxas sobre importação de alimentos, enfim, o governo está tomando uma série de medidas, mas tem um problema estrutural que é o câmbio. Sim, o real está desvalorizado. Aliás, frente ao dólar. pagamos agora preços mais altos por conta daquela fase que o dólar passou lá em cima. Exatamente. E muita gente com estoque ainda, né? Compras feitas com esse dólar alto, acabamos pagando muito isso. Se o dólar, e o que aconteceu, né? As bolsas fecharam, né, no Brasil em alta, o dólar na menor cotação dos últimos meses. Então, olha, pode ser que o que o Trump está fazendo é regulando a relação com o Brasil, que é, e com todos os países da América Latina, que é superavitária. Ele está tentando fechar a balança comercial dele lá, por isso que ele está cobrando pouca taxa da América Latina, porque ele é superavitário com os países latino-americanos, né? Sim. Então, talvez impacte pouco até, em termos de, por exemplo, o aço brasileiro, que é super importante para os Estados Unidos, tem planta lá dentro. Não vai taxar, porque parte do aço brasileiro, na verdade, já está sendo beneficiado lá. O Gerdau, o Gerdau está lá dentro. Por exemplo, o JBS tem gado em Montana, no Texas, quer dizer, não é que tira aqui do Mato Grosso e leva para lá, entendeu? Eles têm 3.900 empresas norte-americanas no Brasil, mandando muita grana todo mês para lá. Então então vamos acompanhar. Eu acho que a resposta política do Lula foi muito boa. Pega o projeto da Tereza Leitão, bota para votar, constrange o Bolsonaro. Cristina. Da Tereza Leitão, não. Leitão Tereza Leitão, nossa companheira Leitão. de Pernambuco, poxa. A Tereza Cristina, né? Puxa o projeto, constrange o bolsonarismo e acho que sai bem, sai firme. O presidente Lula saiu muito bem nesse episódio. E o Itamaraty também, né? Aqui também ressaltar o esforço ali do corpo diplomático do Itamaraty. Sem muita bravata, mas joga para a Câmara dos Deputados, aliás, reforça a aliança com o Centrão, porque como o projeto que foi votado ontem beneficiava o agronegócio brasileiro, o Centrão compôs uma aliança com o governo. É isso que o presidente Lula está buscando no diálogo com o Hugo Mota, com o Davi Alcolumbre. Então, foi uma jogada importante ontem e do ponto de vista da política interna, e pode ser que a gente tenha no médio prazo benefícios econômicos também. E aí o cenário perfeito. Você ganhar na política, ganhar na economia, melhora muito e acaba fazendo desse limão uma deliciosa limonada americana. Nossa, Deus te ouça. Eu acho que é a melhor descrição possível. É isso, ele conseguiu fazer muito com muito pouco, na verdade. Agora, falando em fazer muito com pouco, eu queria aqui constar o meu amigo milionário, Chico Sá, milionário em saúde, né, Chico? Cara, eu sou um desastre. Um desastre em matéria de administração econômica. Mas você sabe que até a gente, porque eu também sou um desastre, até a gente pode aprender, né? Que não é só para quem sabe mexer com dinheiro, não é só para quem tem dinheiro, que é o mais importante, né, de tudo. Não, essa é a hora que a informação, a grande e boa informação, está valendo mais do que nunca, né? Isso. Não é que... até quem sabe um pouquinho está meio desnorteado. Porque precisa sacar muito da economia para saber onde bota o dinheiro, até olhando para esse cenário internacional que a gente está conversando aqui, né? Imagina quem tinha informação das tarifas ontem, quanto dinheiro ganhou. Daqui a 2 meses a gente vai saber. Como é que o mercado pôde se antecipar, antever o que estava acontecendo. Mas olha, a gente vai ter Investidor Mestre 2.0, né? Um curso do Eduardo Moreira, que já tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. E a gente também pode aprender educação financeira, investimentos, né? Pensando para fugir das armadilhas que normalmente os bancos vão empurrando para a gente. Exatamente. E a gente acaba... Como não tem conhecimento, acaba caindo nessa. Sabe uma coisa muito boa que eu aprendi no empreendedor, um exemplo prático assim? Você tem ali seu dinheirinho que sobrou e tal, não é o meu caso no momento, mas daqui a pouco vai ter, e você, de repente, você coloca num fundo que o teu gerente bateu no ombro ali, amigão, bota nesse fundo aqui que está rendendo. Depois você sabe o quê? Você sabe o que você vai saber um mês depois? Que aquele fundo está ligado aos maiores desmatadores da Amazônia. Olha, sim. Então, esse tipo de coisa, informação mais refinada, é o que o Eduardo Moreira traz no empreendedor. Muita gente no nosso chat que entende ou minimamente entende sobre investimento pergunta onde eu posso aplicar que não um fundo ligado ao agronegócio. Então, isso é fundamental também, né? Porque o Edu vai dar os caminhos sem depender de banco, sem depender do agro, né? Então,
15 de abril, terça-feira, 8 horas da noite, dá para dar uma pausa e colocar o seu e-mail, é 2 segundos, você vai em ICL, aliás, icln2.com.br, coloca o teu e-mail, eu ia dizer que tem o QR Code na tela, mas a gente está sem o QR Code agora, então vai lá no seu navegador, rapidinho, e volta aqui para acompanhar a gente. Mas vale a pena, porque é 2 segundos do seu tempo e você não vai perder tempo, né? Porque, gente, a gente aprende a economizar, né? E a otimizar nossa grana também. Isso é super importante. Falando em grana, um dos principais projetos de lei que o governo Lula está tentando emplacar nessa gestão, e vai virar uma bandeira super importante, é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Então, essa foi promessa de campanha, a gente falou sobre isso aqui. Se ela for aprovada, a gente tem aqui informação de que ela vai beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros, é muita gente, né, Juliano, Chico? E hoje a gente teve o presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciando quem vai ser o relator deste projeto? Ele. O sumido. O que a nossa chamada deu. Oi, sumido! Arthur Lira, gente. É isso mesmo, se for aprovado, o projeto já vai passar a valer para o ano que vem. Agora, a gente tem o Guilherme Amado já na ponta da linha para conversar com a gente a respeito desses bastidores. Temos. Amado, boa tarde para você. Já conta pra gente, estava sumido, né, o Arthur Lira, e vai aparecer num momento chave para o governo querer aprovar essa proposta. Vai aparecer e o Ministério da Fazenda gostou do nome dele, Gabi. Olha, conta, por favor. Boa noite já, boa noite, 6h15, boa noite para você, boa noite para o Juliano, boa noite para o Chico, boa noite para a nossa comunidade. O Fernando Haddad tem uma relação política muito boa com o Arthur Lira. Eles conseguiram construir uma relação nesses 2 anos iniciais do governo ótimas, tanto que verdade seja dita, as principais conquistas no Congresso que o governo teve vieram do Ministério da Fazenda. O Haddad conseguiu aprovar muita coisa que ele quis com o Lira e com o Rodrigo Pacheco, a expectativa dele que consiga permanecer e avançar, sim, com o Davi Alcolumbre e com o Hugo Motta. No Ministério da Fazenda hoje, que, obviamente não foram pegos de surpresa, já sabiam dessa articulação, foi celebrado, porque o Arthur Lira é simpático ao projeto. Houve uma surpresa com uma manifestação que houve do Ciro Nogueira, né, presidente do partido do Lira, do PP, de que ele vai apresentar algumas considerações ao projeto, e isso o Ministério da Fazenda não sabia, mas também acharam interessante o fato de o Ciro Nogueira não ter se manifestado contra o projeto, apenas dizendo que vai apresentar sugestões, enfim, versões diferentes uma versão diferente do texto, mas preservando, segundo o que o Ministério da Fazenda entendeu do anúncio do Ciro Nogueira, preservando a essência da isenção tributária de 5 mil. É isso. Então, o governo gostou, a impressão é que isso vai ajudar na aprovação, e também entre os líderes de diferentes partidos, o que chegou no Ministério da Fazenda é que o texto enviado foi bem recebido e que há um clima bastante favorável à aprovação. No encontro que estava o Ciro Nogueira com a rapaziada lá da Faria Lima, que o ICL revelou ontem em vários áudios, o Ciro Nogueira chega a falar que, olha, não tem nenhum maluco na Câmara nem no Senado que vai votar contra esse projeto. O que a gente pode fazer é acertar de onde tirar esse dinheiro. E 50 mil está muito pouco. Aí até a interlocutora dele, que era a Daniela... Calma, vou te ajudar, Chico. Esqueci o sobrenome. Ex-presidente da Caixa no governo Bolsonaro. Ela fala, aliás, estamos numa plateia aqui com... Daniela Marques. Estamos numa plateia que vai ser toda atingida por essa medida do governo. Aí tem aquela risada sarcástica da Faria Lima e tal, e o Ciro Nogueira promete a esse mesmo auditório que vai dar um jeito e que vai elevar. Ele não diz quanto lá, mas agora, hoje veio que seria algo em torno dos 100 mil em vez dos 50 mil. Não é, Amado? Mas é revelado, nesse encontro da Faria Lima, é revelado, antecipado essa história.
que a gente vê na política de hoje. Os 5 mil reais, dificilmente alguém vai ser contra isso. O PL, o Sóstenes Cavalcante, líder do PL, disse numa entrevista 1º de fevereiro para mim que o PL vai votar a favor da isenção tributária de 5 mil. O PL vai votar com o governo. É claro, assim, que a coisa mais impopular, que mais ajudaria a direita no ano que vem a perder a eleição do que o governo poder jogar na conta dela e falar, olha, vocês foram contra baixar imposto, vocês foram contra isentar uma massa enorme de gente de pagar imposto. Então, esse ponto não é o ponto mais delicado do texto. É o outro, é essa ponta aí que o Ciro Nogueira disse que vai tentar aliviar. Porque aí é que tem os maiores interesses jogando contra, os maiores interessados e gente que tem lobistas e tem senadores e tem deputados para trabalharem pelos interesses deles. E é uma forma indireta também de sabotar o outro. Porque na sequência, nessa entrevista que eu fiz com o Sóstenes Cavalcante em fevereiro, eu perguntei, e a taxação de quem ganha acima de 50? De quem hoje paga muito menos imposto? Ele falou, isso somos contrários, porque qualquer pauta de aumento de imposto do PL é terminantemente contrário. Ora, isso é uma maneira de indiretamente ser contra a isenção de 5 mil, porque como que o governo vai conseguir compensar? Não tem como. Então, assim, dizer que é a favor dos 5 mil, mas que é contra os 50, ou eventualmente, enfim, mesmo que haja um outro valor, mas que amplia a arrecadação para compensar o que se perdeu lá do outro lado, é uma forma de você ser contra a proposta de 5 mil, só que sem ter que assumir o ônus disso, né? Exatamente. Agora, Amado, o que se fala em Brasília é que a escolha do Arthur Lira, que aparentemente não vai ser ministro, porque vai relatar um projeto importante do governo agora no primeiro semestre, é de que isso é um sinal de que as coisas estão se acertando melhor com o Centrão, né? Havia uma dúvida no começo do ano se o governo ia ter sucesso nessa tática de aproximação com o Centrão. O presidente Lula convidou o Davi Alcolumbre, o Hugo Mota, o próprio Pacheco e o Lira para irem para o Japão com ele nessa viagem oficial que o governo fez. Devem ter tido muito tempo para conversar, porque a viagem para o Japão é longa, né, Amado? E o retorno nessa escolha do Lira parece que mostra que o ambiente está melhor, né? Eu conversei com uma pessoa ontem que mencionou que o Davi Alcolumbre, particularmente, está bastante comprometido em ajudar o governo lá no Senado, caso a coisa desande na Câmara, como aconteceu algumas vezes, inclusive, sob a gestão do próprio Arthur Lira. Enquanto ele estava na presidência da Câmara, teve momentos que o governo passou um sufoco. Quem salvou foi o Rodrigo Pacheco lá no Senado. Então, isso significa também, Amado, que tem aí uma melhora do clima do governo com o Centrão e o bolsonarismo optando por uma obstrução selvagem, que é o que eles estão fazendo hoje na Câmara. Ontem mesmo quase não deixaram votar o projeto que respondia ao tarifaço do Trump, protegendo o agronegócio, a indústria nacional, etc. Isso pode mostrar também que está melhorando a relação com o Centrão. E uma segunda questão, o Centrão, que também tem muita relação com a Faria Lima, né? Não é só o Ciro Nogueira, tem gente aí em volta do próprio Arthur Lira que tem muita relação. Vai conseguir desatar esse nó, porque para chegar no final da conta e a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil não gerar um buraco na arrecadação fiscal do governo, vai ter que taxar bilionário, né? O Centrão vai se comprometer com isso? O clima está tão bom assim entre o governo e o Centrão para isso? Juliano, assim, vamos tentar fazer o difícil exercício de nos colocar na cabeça de um deputado do Centrão. Quem é a opção do outro lado? Não tem. Essa postura do Jair Bolsonaro de dizer o candidato da direita sou eu, é muito boa para o governo, porque não tem para onde o Centrão ir, não tem candidatura do outro lado ainda colocada. O Ronaldo Caiado, é claro que o Ronaldo Caiado ou vai desistir ou vai perder, né? Assim, mas a chance de desistir é muito grande. A União Brasil dificilmente vai querer bancar uma candidatura que claramente é pouco competitiva, né? Quem é o candidato do outro lado? É o Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro dá segurança a um deputado do Centrão para ele ir para lá? Não dá, né? Se for o Tarcísio é outro esquema.
Se for o Tarcísio, é o que o José Dirceu falou, é o que eu venho dizendo. Eu acho o Tarcísio o maior problema do Lula. O Tarcísio, se for candidato, o Lula tem um problemão. Mas o Bolsonaro, se tiver solto, o Bolsonaro não vai largar esse osso até o limite dele. Ele não vai. E isso torna para o Centrão a decisão de em 2025, ser governo ou não, mais fácil. Nesse momento, eles são governo. É quem está dando cargo, é quem está dando pauta, né? A pauta da oposição é anistia. O que tem de discussão do país? Porque a gente não pode cair na armadilha de demonizar o Centrão e achar que o Centrão é só o fisiologismo. Não é, né? Não é. O Centrão, ele é o fisiologismo, mas o Centrão, ele tem temas que ele tem, pode não ser a minha, pode não ser a sua, pode não ser a nossa aqui, mas ele tem a visão de mundo dele. Tem uma agenda. Então, o Centrão é pró-mercado, por exemplo. O Centrão, ele ele é reformista, por exemplo, né? Majoritariamente reformista. Então, com o governo adotando pautas que são reformistas, tudo tem um match ali natural. Agora, não vai ter Centrão, como não vai ter bancada ruralista, votando temas de meio ambiente, não adianta. Isso não vai ter, que é o que o governo também, eu acho que uma agenda do governo gostaria de fazer andar. Falando em Centrão, tem uma história, né, que está mexendo, vamos dizer assim, um pouco com humor no Congresso Nacional, que é uma operação da Polícia Federal que foi deflagrada hoje, lá em Patos, né, no interior da Paraíba. O prefeito da cidade é Nabor Vanderlei Filho. Talvez vocês não estejam pegando assim. Eu conheço esse rapaz. Pai do Hugo Mota, né? Pai do Hugo Mota. É isso. A Operação Outside foi a deflagrada, cumpriu um mandado de busca e apreensão e investiga indício de fraude em licitação e também suposto desvio de dinheiro, né? Público federal em obras ali no município. Agora, essa operação ela é interessante por quê? Porque a gente estava falando agora, o Juliano justamente estava trazendo esse bastidor lá em Brasília de como essa viagem para o Japão rendeu. Então, a gente tem um alinhamento, vamos dizer assim, um clima bom entre o Alcolumbre, o Hugo Mota e o presidente Lula, né, o governo. Isso pode acabar criando alguma rusga ali, enfim, entre o Hugo Mota, principalmente, e o governo Lula, Amado? Gabi, se criar é uma rusga imerecida, porque por parte do Lula. Sim. Porque assim, claramente, esse é o tipo de operação que não tem interferência do governo. Qual o interesse que o governo teria de manietar uma operação da Polícia Federal contra o pai do Hugo Mota? A relação com o Hugo Mota está ótima. Não tem. Agora, isso é independência da Polícia Federal. Autonomia, né? Também não pode acontecer também do governo intervir e segurar a operação, né? Segurar essa investigação. Isso seria horrível. Então tem que deixar a operação acontecer. Eu duvido que o Hugo Mota bom aluno que foi dos políticos com quem ele sempre conviveu, ele vai publicamente reclamar disso ou de acusar o governo de estar instrumentalizando uma coisa contra ele, até porque ele é um aliado, né? Então eu acho que é um pouco ali um teste para a relação, um teste para a frieza do Hugo Mota, né? Agora, enfim, é o tipo de coisa que coloca o Hugo Mota numa posição de vulnerabilidade, eu não digo junto ao governo, mas eu digo junto ao STF, né? Porque quem freia a investigação de fato ou acelera a investigação de fato é o judiciário, né? Não há nenhum indício até agora de que há envolvimento do Hugo Mota nesse caso. Não tem o nome dele, é o nome de uma funcionária da prefeitura. Nem do pai, até o pai tiraram da jogada. Exatamente. Tem da administração do pai, digamos assim, né? Da gestão do pai, isso. E aí, em nome de uma funcionária cujo nome está sendo mantido em sigilo para preservá-la até o final da investigação. Essa é a segunda vez que a PF bate lá em Patos. É uma beirada de uma obra de uma avenida, chama alça de uma avenida, e seria algo em torno de 6 milhões e andaram fazendo mal feito na licitação. Mas estão direcionando muito por cima da funcionária, não tem assim
o nome do pai, nem do filho, Nem do Espírito Santo. nem do Espírito Santo nessa parada toda. Estão jogando por Espírito Santo, na verdade. Parece que o Hugo Motta, né, Amado, ele tem um perfil um pouco diferente. Tá me chamando a atenção isso também, as minhas andanças lá por Brasília. Ele tem um perfil um pouco mais discreto. Ele parece mais frio, apesar de ser muito mais jovem do que o Arthur Lira. O Arthur Lira parecia mais esquentado, mais sangue quente, qualquer coisa já estava esparramando. Bem comparado. Se isso fosse na prefeitura do senhor Benedito Lira, o pai do Lira, Lembrei dele. lá no interior da Lagoa, já tinha tido uma confusão gigante. O Lira, o Arthur Lira, ele é mais coronelzão, né? No sentido que, Sem dúvida. tipo, tá pensando o quê? Bate na mesa, grita. Não, O Hugo Motta é o contrário, Amado? Quer caçar deputado que critica contrário. ele, né? O Hugo Motta é um lorde. O Hugo Motta é um lorde. Ele é muito educado. Você não vai ver bate-boca do Hugo Motta. O Hugo Motta, ontem eu estava conversando com um ministro do governo Lula, o Hugo Motta aprendeu o que fazer e o que não fazer com o Eduardo Cunha. Então, assim, o Eduardo Cunha, né? se ele não tivesse esticado a corda como ele esticou, ele estava até hoje como um dos principais parlamentares do Brasil. O problema é que ele perdeu a noção completa do limite dele. Teve episódio dele ameaçar a Rosa Weber em cerimônia pública, chegar e ameaçar, ou vota o que a gente está mandando, ou não sei o que, isso foi noticiado. Então, assim, perdeu completamente a noção de tudo. O Hugo Motta aprende com o Eduardo o que não se faz. Aprende vendo o Rodrigo Maia, de que ele foi aliado também, o que não se faz. Vendo o Arthur Lira, o que não se faz, né? Ele não vai entrar nessa, duvido, vou ficar muito surpreso. Eu também. Amado, obrigada por hoje, bom trabalho por aí em Brasília. Valeu, querido. Bom programa, pessoal. Boa noite, querido. Obrigada também, Juliano Medeiros. Bom ter você aqui amanhã. Fiz hora extra esperando o meu querido Rodrigo Viana, que está a postos já. Está a postos para retomar seu posto. Esquentei sua cadeira, Rodrigo. Bom, garoto. que a gente queria ouvir mais o Juliano, né? Porque o Arbex fez análises brilhantes ali no começo, mas daí faltava ouvir mais do Imagina, pessoal. Não, mas ele já nos passou o clima de Brasília ontem durante a votação. Teremos mais novidades. Amanhã eu tô de volta, gente. Bom trabalho. Até amanhã. Querido. A gente continua falando sobre clima em Brasília, mas especificamente sobre STF, né? Julgamento no STF dos golpistas. A gente não pode perder isso de vista jamais, apesar do Congresso Nacional estar pegando fogo também, né? E tem assuntos importantes por ali. A gente vai falar sobre isso porque alcançou uma projeção nacional, aquela história, sabe? Da cabeleireira, a Débora Rodrigues. Todo mundo vai se lembrar, né? Porque ela pichou o Perdeu Mané na Estátua da Justiça, mas sempre reforço que ela é acusada de 5 crimes, só que o fato é que ela virou uma mártir, vamos dizer assim, dos bolsonaristas. Eles estão usando, né, como mártir. E ela está sendo cogitada, inclusive, adivinha para quê, Chico Sá? Ser candidata, né? Mas ela não pode, eu tenho que comunicar a essa distinta plateia que ela não pode. A mesma lei da ficha limpa que pega Bolsonaro, pega todo mundo, ela tem que esperar para 2034. Então, não adianta o PL vir com... Isso também é aquela cascatona, né, que precisa ser dita todo dia na nossa imprensa. Aí já inventaram essa moça candidata sem chance. A não ser numa revirada monumental, que aí levaria também o Bolsonaro a ser candidato. Reforçando, né, o ministro Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, eles votaram por 14 anos de prisão para ela e o ministro Luiz Fux pediu vista. Carolina Brígida está aqui para reforçar justamente essa tese. Agora estamos com a pessoa certa. Que vai explicar tudo para a gente, Carol. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, meninos, e a todos que estão nos acompanhando. Explicar tudo é pedir demais, né? Vamos tentar entender junto essa confusão. Vamos lá. Na verdade é isso. O Chico já deu todo o spoiler do que eu ia falar. Tem uma lei da ficha limpa que impede pessoas que foram condenadas por um tribunal, por um colegiado de um tribunal, de se candidatarem pelo período de 8 anos. Então, logo depois que veio a público aquele vídeo da Débora Santos, essa cabeleireira que pichou a Estátua da Justiça pedindo perdão para o Alexandre de Moraes, ela virou uma espécie de bandeira mesmo para o bolsonarismo, né? E o PL começou a cogitar o nome dela para as urnas em 2026. Daí, o que acontece? Ela ainda não foi condenada, então, em tese, ela não está inelegível ainda, mas é uma questão de tempo.
se ela for condenada pelo STF, que é o que tudo indica que vai acontecer, ela cai na lei da ficha limpa e não consegue figurar, o nome dela não consegue estar nas urnas no ano que vem. Ficaria por 8 anos inelegível. Só que acontece que dentro do Congresso tem um grupo que está querendo aprovar uma reforma da lei da ficha limpa. É isso mesmo. E aí a pessoa, em vez de ficar inelegível por 8 anos, ficaria só 2 a partir do cometimento do crime. Ou seja, a partir de 23 ela teria 2 anos de inelegibilidade, terminaria nesse ano e no ano que vem ela já ficaria livre, né? Claro que tem uma conta de chegada aí nesse tempo que eles estão colocando como uma proposta de reforma da lei da ficha limpa. Só que esse projeto está lá na Câmara, o Hugo Mota ainda não comprou essa ideia, o PL chegou a procurar ele para dizer que tem uma urgência, tem um clamor popular para que essa regra seja mudada e esse tempo de inelegibilidade seja diminuído. Ele não comprou essa ideia ainda, pode ser que mude de ideia, a gente não sabe ainda, mas ali dentro do Congresso, as forças ali do parlamento não parecem favoráveis a essa intenção de colocar essa turma do golpe nas urnas em 2026. Muito bom, excelente informação. Né? A gente teve pelo menos 40, na verdade 42 para ser exato, né, golpistas que tentaram lançar candidatura lá, depois os que estavam envolvidos, né, no 8 de janeiro. Para vereador, né? Mas nenhum deles foi eleito. Nenhumzinho. Nenhum. Quer dizer, então esse batom aí pode não garantir muita coisa, né? Quer dizer, vote em mim, eu tentei dar um golpe, vote em mim, isso parece que não rende muito. Pois é, parece que não. Essa carreira eu acho que não vai dar muito para Débora, não. Só se ela lançar uma marca de batom agora, porque aí sim. A Carol deu uma ideia agora, eu acho que... Aí sim, há um Jequiti, não sei das quantas aí, do Silvio Santos. Vai lá, como chama? Jequiti, né? Aí dá, acho que dei uma sugestão só para uma marca, depois eu recebo meus 10%. Isso, exatamente. Agora, é interessante aqui, saindo dos peixes pequenos, né? Porque se comparar, a gente está falando de Bolsonaro réu, a gente está falando de militar de alta patente, né? Tem grandes nomes aí nesses núcleos que estão diluídos, né? Fatiados, melhor dizendo. A gente tem o julgamento do Bolsonaro, que está para acontecer, e mais 7 que já viraram réus. As defesas, Carol, estão dando como certa condenação, só que apostando em penas mais brandas, é isso? Como é que é essa sua apuração? Gabi, é o seguinte, que acontece? As próprias defesas dessas pessoas que foram acusadas, elas têm já uma conta de que vai ser muito difícil livrar os réus da cadeia, né? Livrar de alguma condenação. Pode ser que tenha uma condenação que não signifique necessariamente prisão. Daí, o esforço agora é para tentar diminuir o patamar das penas que vão ser impostas depois do julgamento. Lembrando que essa ação penal foi aberta, depois de toda a instrução, depois de toda a investigação, é que vai ter um julgamento final dos réus. Nesse julgamento, a expectativa é de condenação. Depois da condenação, o Supremo abre como uma espécie de um novo julgamento para decidir a dosimetria, que é o cálculo da pena a ser imposta a cada um dos condenados. A gente viu ali no dia do recebimento da ação contra o Bolsonaro e mais 7 suspeitos de tramarem um golpe, que o ministro Luiz Fux aventou essa ideia de diminuir penas impostas às pessoas condenadas pela tentativa de golpe. E aí ficou essa esperança na defesa, só que não é só Luiz Fux que defende essa ideia. O ministro Cristiano Zanin, ele votou no passado nesses processos contra esses peixes pequenos, o pessoal que foi o executor da tentativa de golpe, a galera que depredou os prédios na Praça dos Três Poderes, esse pessoal, o Supremo julgou já a boa parte deles, e nesses julgamentos o Zanin, ele sugeriu uma pena menor do que o Alexandre de Moraes estava propondo. Em alguns casos, a posição do Zanin saiu vencedora. Então, a gente tem esses indícios de que Fux votará de uma forma menos dura, ou pelo menos assim, em relação às penas, né, dos réus,
Importante dizer, os dois sempre concordaram com Alexandre de Moraes pelas condenações. A divergência é sobre a dosimetria. E aí teria também esse foco de esperança no voto a ser dado por Cristiano Zanin. O que é uma ironia, né? Porque a gente viu que a defesa do Bolsonaro tentou tirar Cristiano Zanin do julgamento, disse que ele estaria suspeito para participar do julgamento, porque no passado ele já foi advogado do Lula nos processos da Lava Jato e, portanto, teria algum tipo de interesse político no julgamento do Bolsonaro. A defesa não conseguiu tirar Zanin desse julgamento que acontece na primeira turma do STF e, por incrível que pareça, isso pode beneficiar a defesa no julgamento final dos réus. Porque o Zanin, lá no começo, foi um dos que votaram pelas penas mais baixas, né? Isso que a Carol estava trazendo de volta. Não é isso, Carol? Lá no julgamento dos operadores do golpe, ele votou, né, por penas mais baixas. É isso mesmo, né? O Alexandre de Moraes... Ele votou pela condenação junto com Alexandre de Moraes, mas ele sempre propunha penas mais baixas do que as propostas pelo Alexandre de Moraes. Então essa que é a esperança, não de ser absolvido, mas de ser condenado com uma pena menor do que a proposta pelo relator. E vamos combinar que na votação o discurso foi bem nesse sentido ali do Luiz Fux, né? Foi. Meio que repetindo esse histórico. Vou votar com vocês, mas olha aqui, quero fazer essa ponderação. Mas aí você teria Fux e Zanin talvez com argumentos para baixar as penas, né? Para dar penas mais baixas, né? Então, 5 ministros na primeira turma. É claro que 2 não faz maioria, né? Matematicamente. Mas 2 pode fazer algum estrago ou pode levar algum outro terceiro a aceitar a tese deles. Sim. Eles podem influenciar algum outro ministro ali no plenário a colocar uma pena mais baixa do que é imposta por Alexandre de Moraes. Então, é importante, assim, não vai ser uma voz isolada como a gente viu naquele julgamento da denúncia do Bolsonaro, não vai ser apenas Fux, tem 2, né? Então, assim, o poder de convencimento dos outros ministros do colegiado fica muito maior do que um ministro sozinho falando contra todos os outros. Muito bem, mas isso é algo que a gente vai ver lá na frente, né? Quando estiver concluindo, né? E nesse meio tempo, as defesas, como traz aí a Carol na apuração dela, vai também tentando pegar uma caroninha ali, né? Ver onde é que consegue apostar para ter alguma vantagem. É isso. É que é o grande dever do advogado, não é tirar da cadeia, vou salvar a sua vida. Ainda mais quando não tem jeito. Dar as melhores condições possíveis, reduzir o máximo possível, não é, as penalidades. Esse é o papel do advogado. Ele não pode prometer, vou te livrar da cana, Bolsonaro, mas vou deixar o mais suave possível. Eu acho que ele gostaria que fosse um programa de redução de danos, né? Isso, assim, a gente já sabe que o dano está posto, vamos deixar com que esse dano seja o menor possível dentro da situação que já está dada, né? Já está dada, tanto no Supremo Tribunal Federal, as próprias defesas, todo mundo já admite essa condenação de Bolsonaro. Agora, a meta das defesas é tentar fazer uma condenação mais branda do que a expectativa que seria o voto do ministro Alexandre de Moraes. Mas é isso é lá para frente, né? A gente ainda tem uma ação penal inteira para instruir. Legal que a gente fala, a gente ainda tem a ação penal inteira para instruir, como se fosse a gente que fosse julgar, né? Mas você está de olho aí, você está colada, você está de olho, você está trabalhando junto de alguma forma, como testemunha, né? Como repórter. É isso. Sim. Carol, aproveitando sua presença aqui, né, e já que a gente está falando sobre o julgamento, o núcleo 2 já está quase aí, né? Que é esse núcleo que tem personagens importantes. Tá chegando, Já é semana que vem, Marcelo não? Câmara, não, vai ser no dia 29 e 30 de abril. Então, é mais para o fim do mês, daqui a algumas semaninhas, né? Mas, se você for pensar bem, já está quase batendo na porta. Depois vem o núcleo 3, o núcleo dos militares. Agora, esse núcleo agora, ele tentava sustentar ali o Bolsonaro em 2022, né? Organizar as ações para isso. É um núcleo bastante importante, né? Apesar de não ser o principal, como esse que tinha Bolsonaro e os outros 7 aliados, é muito importante também, né? Sim, todos os núcleos, eles se complementam, né? Essa fatiação em núcleo foi mesmo para facilitar o julgamento dentro do Supremo Tribunal Federal, mas todos eles operavam de uma forma muito complementar
um com o outro. E toda vez que a Gabi fala, vou aproveitar a sua presença, eu penso, lá vem bomba. Lá vem bomba. Tipo assim, o que você achou da convocação da seleção brasileira? Impossível. Uma pergunta difícil. O Neymar vai jogar, não vai jogar mais? Eu só jogo porque eu sei que a Carol é craque. Aí é assunto dela. Ela resolve. E por falar em bomba, eu lembrei de um detalhe. Esses julgamentos dessas próprias ações, dessas próximas denúncias, tá dando um sinal de alerta ali no Supremo Tribunal Federal, porque durante o julgamento da denúncia do Bolsonaro aumentaram muitas as ameaças recebidas pelo Supremo, tanto por telefone quanto por e-mail, de várias formas. Então, a segurança do Supremo está cada dia mais equipada, não só a segurança física, mas a segurança cibernética também, porque essas tentativas de entrarem, de invadirem o portal do Supremo Tribunal Federal aumentaram bastante durante o julgamento da primeira denúncia. Então, para as próximas, eles estão aperfeiçoando bastante o sistema, a segurança do Supremo. A segurança física nem se fala, né? Eles colocaram mais portais de raio-x, tem aquele reconhecimento facial, tem uma série de procedimentos que você precisa ser submetido para entrar hoje no Supremo Tribunal Federal, totalmente diferente de 5 anos atrás, por exemplo, quando era muito mais fácil você entrar, porque essas ameaças não estavam tão contundentes e tão presentes no dia a dia da corte. Agora eu tenho uma bomba. O Felipe Neto anunciou que é pré-candidato a presidente da República em 2026. E agora há pouquinho, né? Agora há pouquinho. Mas muita gente está vendo com cautela esse anúncio, né, Chico? Ele chamou o dia inteiro que tinha um anúncio muito importante para fazer às 5 da tarde. Foi esse anúncio. Mas o tom do anúncio, quando você ouve, é que vocês estavam aqui ao vivo, a gente estava ali fora, e quando você ouve, dá a impressão que é alguma coisa assim, que vai ter uma explicação amanhã, entendeu? Ele faz o anúncio com frases assim tão pomposas, assim, parece uma encenação. O tom é esse, né? O tom é de uma certa encenação, mas alguns portais estão dando como verdade, afinal ele fala isso. Eu vi agora na Folha de São Paulo dando como uma coisa séria e importante. Bom, vamos aguardar. A nossa equipe até tentou contato com a assessoria, com a turma do Felipe Neto, e eles disseram, amanhã vocês vão saber melhor. Então, melhor aguardar. Então, vamos com cautela. O momento é dos mais favoráveis, né? A gente vê ali Lula patinando numa pesquisa de popularidade, Bolsonaro quase sendo condenado, já com a corda no pescoço. Então, é o momento mesmo de aparecerem novas pessoas na política, né? Agora, se essas pessoas serão capazes de sustentar essa candidatura até 26, se vai ter apoio político suficiente, é outra história. Mas é interessante que surjam, né, novas personalidades nesse cenário do jeito que a gente está vendo hoje. Sim, o interessante, Carol, é que você só tem esses nomes do mais ou menos outside, ou seja, no sentido de que não são profissionais da política, você só tem esses nomes surgindo na direita e na extrema-direita. Como o Gustavo Lima e outros. Você não tem na ala mais progressista, digamos assim, nesse campo. E agora temos nesse campo um nome. É isso que me chama a atenção. Mas vamos ver. Vamos ver se mantém até amanhã, se não foi assim uma estratégia de marketing. Eu estou dando também. Porque foi um jornal sério, a Folha, tem minhas críticas, mas é um jornal sério. Vamos ver, né? Porque ele sabe lidar muito com as redes e tal, sabe lidar... Enfim, tem um vídeo ali do Felipe Neto falando isso, está em vários portais essa informação, mas vamos aguardar. Amanhã ele promete dar mais esclarecimentos sobre isso. Boa. Muito bem. Então, a gente segue, só aqui para complementar, a nossa equipe estava me avisando no meu ponto que temos a arte aqui do Núcleo 2, porque muita gente estava perguntando, quais são todos os nomes do Núcleo 2 e tal. Então, só para reforçar aqui, Núcleo 2 a gente tem o Silvinei Vaz, que está aí na tela, diretor da Polícia Rodoviária Federal, que tentou impedir, né, os eleitores ali no Nordeste de ir às urnas. A gente tem Mário Fernandes, general da reserva. Felipe Martins também foi assessor do Bolsonaro, importante ali nessa parte estratégica. E a gente tem Marcelo Costa Câmara, não está o nome completo aí, mas a gente está falando dele, coronel da reserva. Marília Alencar, ex-diretora do MJ São Paulo, né? E o delegado da Polícia Federal, Fernando Oliveira. Então, esse é o próximo núcleo que vai ser julgado no final de abril, para a gente ficar de olho. Carol, obrigada por hoje. A gente se vê em breve, querida. Valeu. Tchau, gente. Beijos. Até logo. Até logo. Valeu.
É isso aí. Falando em eleições, em cenário eleitoral, queria trazer uma pesquisa aqui, viu, Rodrigo, que foi uma boa notícia em relação ao que a gente conversou ontem, né? Boa notícia, acho que não para as redações associadas a Faria Lima, nem para o Ciro Nogueira, nem para o pessoal do mercado financeiro, né? Por quê? Porque ontem a gente anunciou uma impopularidade, né, do governo atingindo 56%. Dos entrevistados insatisfeitos com a atual gestão. Isso de acordo com a pesquisa que a gente trouxe ontem da Quest. Sim. Hoje a gente teve uma pesquisa da Quest mostrando um outro cenário favorável ao governo. Só mesmo atravessando esse momento que não dá para... Né, aí é o cenário eleitoral, né? Exato. Ele vence todos os adversários da extrema-direita, entre eles o Bolsonaro, a Michelle, o Tarcísio, o Marçal. Você está vendo aí na tela? Só para explicar, né? A gente tem cada um desses cenários, são possíveis, né, candidatos à presidência. Isso é como se fosse um segundo turno. Então vamos lá, o primeiro turno, Bolsonaro é o único que empata ali tecnicamente, mas ainda assim o Lula está em vantagem, se a gente considerar, né? O número de 44 para o Lula como vantagem e 40 para Bolsonaro. Nos demais, aí vai diminuindo ainda mais, né? A Michelle Bolsonaro ainda está ali meio perto, 38, mas do Tarcísio a 37, só que do Ratinho Júnior para frente já começa a cair bastante. Então o Ratinho Júnior e o Pablo Marçal 35, o Eduardo Bolsonaro 34, o Zema 31 e o Caiado 30. Então, esses são os cenários em que Lula vence praticamente todo mundo, né? Ou seja, o Lula, a popularidade, ele vive um momento de dificuldade, né? O governo tem mais desaprovação do que aprovação, mas a mesma pesquisa que mostra isso, que é a pesquisa Quest, quando vai perguntar, então em quem que você vota? Lula ou Bolsonaro? Acho que eu prefiro o Lula mesmo assim. Ou seja, olha para o Bolsonaro e fala, não estou gostando tanto do Lula, mas também não quero o Bolsonaro. Vamos exagerar, né? Vamos exagerar, é por aí, né? Não vamos cair nesse abismo, né? Pois é o que está mostrando a Quest. Mas é curioso, né, Chico, porque ontem aquele áudio do Ciro Nogueira, que o ICL trouxe com exclusividade, ele dava de barato que o Lula tinha acabado. Não, ele dava como fim liquidado. Talvez nem seja candidato, porque está tão mal que nem vai ser candidato. Aí sai essa pesquisa no dia seguinte, por isso que ontem, quando saiu aquele áudio, e todo mundo assim, mas o Ciro Nogueira é um político experiente, eu falei, mas ele não é o Ulisses Guimarães, ele não é ele erra muito. E aquilo tem mais cara de torcida do que de análise séria. Ele estava animando a torcida do mercado financeiro. Com isso, a gente não quer dizer que o Lula esteja num mar de rosas. Está em dificuldade da popularidade. Acontece que está muito longe de estar derrotado por antecipação. E tem uma tentativa no mercado, na imprensa tradicional, que é aliada do mercado, e na direita e na extrema-direita, de criar um fato consumado assim, acabou o governo, é irreversível. Hoje, o Ronaldo Caiado deu uma entrevista, ele está na Bahia para lançar a candidatura dele, e deu uma entrevista para a CNN repetindo a fala do Ciro Nogueira. É irreversível, o Lula não tem volta, nós temos que ir com a candidatura da direita que vai ganhar. Eles estão querendo criar um fato consumado, só que isso não existe. Se o Caiado fala ontem, até que pegava, né? Pegava essa pesquisa da popularidade, da Quest, até que dava certo. Mas hoje foi tonéis e mais tonéis de água fria no imenso caldeirão de champanhe da Faria Lima, né? Pois é, por isso que a nossa manchete agora há pouco ali era a jararaca está viva. Porque lembra? Quando o Lula sofreu aquela busca e apreensão, foi levado para Congonhas para depor no aeroporto, tal, Lava Jato. Ele deu uma entrevista coletiva e falou assim, tentaram matar a jararaca, mas a jararaca está aqui. Aí ele foi preso, acharam que tinham matado a jararaca e o Lula está aí. Aliás, que repercussão, né? Desculpa, Gabi. Que repercussão gigante a história dos áudios. Os áudios, né? Material exclusivo. O Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau, aliás, ele acabou de ver o áudio comentando aqui. Que novo escândalo esse do áudio vazado do Ciro Nogueira, com mais uma sabotagem ao Brasil. Que vergonha. É isso aí, Kleber. Está circulando muito. O Kleber, que é um cineasta de Pernambuco, né? Excelente, cineasta brasileiro, mas de Pernambuco. E isso está circulando nos grupos todos aqui muito, né? Esse material, com destaque para isso, a análise política e a parceria do Ciro Nogueira com a Faria Lima. E uma das coisas que ele dizia na conversa, Gabi, era eu vou ajudar vocês, assim, ele dava a entender. Porque o pessoal da Faria Lima dizia, nós todos aqui vamos ser taxados. Essa taxação dos 50 mil reais. E hoje o Ciro Nogueira e o PP já mandaram lá. Já subiram ali o teto, né? Vamos subir, só vai taxar acima de 150 mil.
né? Então, é uma operação casada, tanto na política quanto para proteger o bolso dessa turma, né? Sim. Agora, vocês estavam falando do Caiado e é super interessante que a gente teve uma notícia que foi ruim para a pré-candidatura do Caiado, né? Porque ele anunciou que ia fazer a pré-candidatura e aí a Polícia Federal fez uma operação que mirou a União Brasil. Então, não sei se as pessoas associam diretamente, mas a gente tem informação de que ali, o União Brasil, né, o pessoal da liderança ficou bem chateado, porque pode associar ao Caiado e isso também enfraquecer esse lançamento, né, da pré-candidatura dele. E ele foi lançar na Bahia, terra de ACM Neto e terra do Rei do Lixo, né? Terra do Rei do Lixo. O Rei do Lixo que está sendo investigado. Olha, na imprensa, normalmente só sai o partido quando tem um escândalo, só sai o partido associado ao escândalo quando é o PT. Vamos dizer a real da história. Quando é a União Brasil, ali é quase como se fosse um anônimo. Estava um cara passando lá e tal. Então, talvez não pegue diretamente, mas não deixa de ser, né, uma boa curiosidade. E acho que vale a pena a gente dar uma olhada também, já que a gente está falando aí do cenário do governo Lula, né, de como foi o evento dessa tarde para o governo, que tem o nome de O Brasil dando a volta por cima. Então, tinha ministro, tinha deputado, tinha senador, tinha gente da sociedade civil, um monte de gente. Então, um evento que foi de tarde, que o objetivo era fazer um balanço dos 2 primeiros anos do governo. Então, a estratégia do modelo de comunicação que a gente tanto fala aqui, uma nova estratégia desse novo modelo, né, de comunicação que tem o marqueteiro Sidônio Palmeira à frente da comunicação, para reforçar os pontos positivos do governo. Então, tem áreas que são chave, eu acho, para o presidente Lula, né? Combate à fome, aí tem geração de emprego, que é um campo importante, melhoria da saúde, investimento em infraestrutura, mas acho que combate à fome é o principal. E aí o presidente Lula aproveitou para fazer uns anúncios ali, né, mirando a classe média também. Então, é um setor em que a popularidade dele vem tendo, né, vem sensível, vem tendo perdas consideráveis, e de acordo com as pesquisas justamente que a gente está tratando aqui, e ele está querendo levantar a popularidade dele nesse reduto, né, em que ele, de certa forma, perdeu um prestígio. Então, o evento de hoje, que foi aquele pronunciamento que a gente falou no começo do programa, dele respondendo ao Donald Trump, foi ali que ele fez todos esses anúncios, né? Anúncios de balanço do governo dele. Porque você pega, o Lula fez no último mês, eu estava vendo o que o Lula fez no mês de março, para sentir se há uma política para reverter popularidade. Cara, o Lula começa em Minas Gerais, num assentamento do MST, com doação, um ato para a reforma agrária. Ele vai para o Nordeste, inaugura uma barragem que vai beneficiar 300 mil pessoas. Ele pula para Fortaleza, ele inaugura o maior hospital do Brasil, do SUS. Então, foi feito, ele viaja ali uns 4 ou 5 estados com muitas ações. Quase todas essas ações, elas são encobertas pelo que a gente chama vulgarmente de bolsonarismo. Estava todo mundo falando em julgamento de Bolsonaro, em cadeia para Bolsonaro, e zero dessas ações do governo. Então, o governo foi enevoado aí houve por essa história de julgamento de Bolsonaro ou outras coisas de varejo que encobriram. Não conseguiu, mais uma vez, comunicar. Ele perde isso também. Ninguém comentou. Ele foi lá inaugurar um centro de tecnologia na Fiat em Betim. Ele teve em Sorocaba, noutra medida relativa à indústria. Assim, houve um esforço medonho para reverter popularidade e todo esse esforço ele não é transformado em imagem em lugar nenhum. Ou se ele é encoberto, porque a gente estava aqui em todos os sites, todos os canais, falando de Jair Bolsonaro, de certa forma. O julgamento Bolsonaro, que jornalisticamente é um fato importante. Sim. Mas ninguém falou. Não repercutiu como acho que o governo imaginava. Hoje, além desse balanço, o Lula assinou uma medida que eu considero super importante também, a antecipação do 13º salário de aposentado e pensionista. Sim. E essa põe dinheiro na mão dos mais pobres, né? Porque são pessoas que ganham, a grande massa dos aposentados e pensionistas ganham de 1 a 2 salários mínimos, né? Então, está antecipando o 13º dessa turma,
para abril e maio. Normalmente se paga no segundo semestre. Então para quê? Para a conta do PIB no final, que a conta fecha antes. Vai ser agora já, né? Entre abril e maio. Abril e maio. Então, essa é uma medida o Lula sempre fala disso, botar dinheiro na mão do mais pobre, porque o dinheiro que você bota na mão do mais rico vai para comprar uma casa em Miami, isso na melhor das hipóteses, quando não vai para fundos que você nem sabe onde é que estão, que não paga imposto e tal. Agora, na mão do mais pobre, vai para o consumo. O sujeito precisa comprar, trocar de geladeira, pagar a prestação do fogão novo, gira a economia, gira o mercado. Como a gente sabe, o Bolsa Família, que muita gente dizia, esmola, lá na época dos tucanos, PSDB falava isso. Falava. E era porque não conheciam o mercado no interior do Brasil. Cidades inteiras, que não se tratava... o pequeno comerciante adorava o Bolsa Família, porque isso fazia girar dinheiro. Né? É excelente para o comércio, né? O Bolsa Família levou o capitalismo a lugares que estavam ainda quase numa ideia de escambo ou de uma troca econômica. Eu fabrico tal coisa, então eu planto feijão, você tem outra coisa. Então, para esses lugares é uma revolução. E assim como esse dinheiro adiantado do 13º é importantíssimo também. Para aumentar a popularidade também. Bom, também. Bom, também. Vamos ver. Sim. Querendo ou não, é dinheiro na mão da pessoa. Mas eu acho que com o consignado que foi adotado agora, o consignado com juros menores, e com essa medida dos aposentados, você já tem um impulso no PIB que é aquela coisa que daqui a pouco a Faria Lima diz... fomos surpreendidos. Fomos surpreendidos. Não se você bota grana nessas camadas populares... Você movimenta comércio, você movimenta o país. É isso. Bom, dadas as informações de hoje... Opa, já chegamos, véspera de sexta-feira, vamos preparar então para Jurubeba? Ou melhor, para o noticiário de amanhã, né? Ainda tem coisa, Gabi. Mercado dos Estados Unidos pencando. Será que amanhã cai de novo a Bolsa? 2 dias de queda. Ou que a China vem aí, o que a China vai aprontar. A China vem aí. Vai anunciar a resposta e eu acho que a União Europeia também deve anunciar uma resposta. Então a gente fica na expectativa amanhã, a partir das 7 horas da manhã a gente está de volta. Boa noite para todo mundo, Chico, Rodrigo, vamos nessa. Valeu. Estamos aqui. Obrigado. Boa noite. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso. Entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.